Neste momento, nada igual aconteceu no fronte. As ZSU bombardearam as posições russas com surpresas mortais vindas do ar. Os russos estão em choque com essa arma tão inovadora. O fronte foi tomado pelo pesadelo. A Europa abriu as portas para a Ucrânia. O Kremlin está furioso. A União Europeia deu sinal verde a Kiev. Para a Ucrânia, começou a adesão à União Europeia. Moscou perde influência, a Ucrânia se firma com confiança na família europeia. Sensação em Moscou. As elites russas se rebelaram contra o ditador. O círculo íntimo de Putin exige o fim da guerra. A verdade chocante do Kremlin, o ditador recebe notícias editadas especialmente. Por que Putin diz tantos absurdos? Toda a verdade sobre sua bolha de informação foi revelada. O momento decisivo está chegando. Para a Ucrânia, abriu-se uma janela de oportunidade única. O Ocidente entrou com tudo. Para a Ucrânia começa um período decisivo. A Rússia já perdeu. Pela frente resta apenas a capitulação. Tudo isso a seguir em nossa edição Ponto Crítico. Os russos estão apavorados. As ZSU lançaram uma nova arma mortal contra os ocupantes. O céu se tornou uma armadilha. Drones ucranianos começaram a lançar surpresas infernais. Pânico nas posições russas. Novas bombas ucranianas transformam o fronte em um pesadelo. Os ocupantes não têm tempo de se esconder. Aqui estão os detalhes. Ninguém esperava tamanha eficácia dos ataques ucranianos de longo alcance. Ao mesmo tempo, os militares garantem, os russos ainda não sentiram plenamente do que as ZSU são capazes. Mas isso será corrigido em apenas alguns meses. Considerando essa informação que possuo, mas nem tudo posso divulgar, eu acho que, bem, pelas minhas previsões pessoais, até o fim do verão a situação mudará tão radicalmente que agradará a todos os ucranianos. No fronte, surpresas também são preparadas regularmente para os ocupantes. A novidade da ZSU foi uma munição com o nome sugestivo de Anpunidor. Apesar de todo o humor dos desenvolvedores em seu poder destrutivo, a arma é bastante formidável. Esta é uma munição pesada que tem todas as características de uma anti-bunker. Massa mais a ponta e que possui uma ogiva termobárica. O que é isso? É para a destruição de tropas dentro de um bunker. Ou seja, ela entra no bunker, há um atraso na explosão, cai lá dentro, explode e, pelo fato de ocorrer no interior, garante a destruição de todas as tropas que estiverem lá. Analistas afirmam que ela resolve um problema comum no fronte. Tocas e bunkers que os russos aprenderam a cavar como verdadeiras toupeiras. Agora esses abrigos não funcionam mais. Esses bunkers são um problema sério, porque se o inimigo se entrincheira é preciso tirá-lo de lá de alguma forma e nem sempre se quer gastar recursos caros para isso. Se for um bunker para 2 pessoas, por exemplo, é uma pena gastar uma bomba, é melhor usar um drone desses. Além disso, nem é preciso gastar o próprio drone. O drone com aquele Punisher acoplado voa até o alvo e depois é só soltar e explodir. A ideia é que a munição consiga perfurar o teto do abrigo, inclusive usando o seu próprio peso, que é reforçado por uma ponta bem afiada, atravessar a laje, a entrada do porão, perfurar o bunker e só então detonar lá dentro, depois que ele, enfim, chegar ao interior do alvo. Além disso, acho que o atraso do detonador serve para que o drone transportador se afaste a uma distância segura, por causa da explosão fortíssima que poderia danificá-lo. A propósito, no combate aos abrigos inimigos, o Punisher não é o único recurso de baixo custo. Mesmo que os ocupantes tenham reforçado seus bunkers ou se escondido em ruínas de prédios, outra novidade dos nossos projetistas irá até eles. Agora surgiu um novo e impressionante drone no mercado. Ele se chama Behemoth, um equipamento inovador e poderoso. A ogiva dele tem 75 quilos, mas é do tipo combinada, explosivo comum e um elemento termobárico. E basicamente, em termos de potência, equivale a algumas centenas de quilos de explosivos, embora sua massa total seja de até 100. Isso. E esse drone, no fim das contas, pode causar danos sérios a um alvo como a ponte de Chongar. Falando em pontes, com os ataques constantes à Crimeia e o corte real da logística russa, as forças de defesa ainda têm uma conta a acertar: a ponte da Crimeia. Pois bem, diante das declarações de Kiev sobre a balística ucraniana, os dias dela parecem estar contados.
Um canal pró-russo chamado Desenvolvedor de Drones escreveu: sim, combustível e munição, ou melhor, caminhões com combustível e munição, os ucranianos estão atraindo para a ponte para atacá-la com mísseis balísticos e isolar a península de vez. Ele parece sugerir que a Ucrânia possui mísseis balísticos que foram entregues pelos países ocidentais. Eu não sei nada sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas concordo com ele que a Ucrânia está mesmo se preparando para explodir ou destruir a ponte de Kerch de outra forma, quando a Rússia for obrigada a enviar transporte de carga com projéteis e combustível por ela. E enquanto o Kremlin não percebe essa decisão fatal, as rotas de suprimento russas serão eliminadas por terra, não importa o quanto tentem disfarçá-las como transporte civil. As forças de segurança e defesa da Ucrânia receberam novos drones com alcance de 200 a 300 quilômetros, os chamados Middle Strike. Agora eles podem atingir todo esse corredor ocupado em 2022 na costa do Mar de Azov e atacar qualquer alvo que esteja presente nessa região estratégica. E a quantidade de drones, ela, no geral, não é limitada, não é tão limitada quanto era, por exemplo, antes com os mísseis de cruzeiro. É por isso que o uso deles é muito mais ativo. O ápice, mas claramente não o fim desse uso, foi a declaração do comandante das forças de sistemas não tripulados de que a única rota de entrega de soldados russos, munições e combustível da Crimeia temporariamente ocupada foi paralisada. O ponto sem volta foi ultrapassado. Integração europeia no máximo. Para a Ucrânia, abrem-se as portas para uma nova realidade. A Ucrânia entra oficialmente em uma nova era junto com a UE. Avanço histórico. A União Europeia deu sinal verde à Ucrânia. O Kremlin está furioso. A UE inicia um processo decisivo para a Ucrânia. Veja todos os detalhes a seguir na reportagem. Todos os países da União Europeia apoiaram o início das negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia ao bloco da UE. O início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia é um evento bastante significativo que, por um lado, não deve ser superestimado, mas, por outro, não deve ser subestimado. O primeiro bloco de negociações será aberto em 15 de junho. Isso foi anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Hoje, a União Europeia deu um passo importante à frente. Todos os Estados-membros concordaram em iniciar o primeiro bloco de negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. Por um lado, isso, é claro, ainda não é a adesão à União Europeia. Ou seja, as negociações serão longas e complexas, tanto em termos dos blocos em si, quanto no contexto da posterior ratificação dos acordos de adesão da Ucrânia à União Europeia no futuro. Segundo von der Leyen, a decisão de abrir o primeiro bloco de negociações, que será formalmente aprovada na conferência de 15 de junho, é uma vitória não apenas para os países candidatos, mas para toda a UE. Segundo ela, na Conferência Intergovernamental de segunda-feira, serão abertas negociações apenas sobre o primeiro bloco, fundamentos que abrange os valores e princípios básicos nos quais a UE se baseia, do Estado de Direito a instituições democráticas sólidas. Este é um reconhecimento da determinação, coragem e trabalho árduo demonstrados por ambos os países no avanço das reformas, mesmo diante de enormes desafios. E também um sinal de que a oferta da UE de paz, estabilidade e oportunidades é inigualável. O alargamento é uma escolha estratégica. Ao aproximar nossos povos, fortalecemos a paz, a segurança e a prosperidade em todo o continente. Em um mundo de crescente incerteza, o alargamento da União Europeia atende aos nossos interesses comuns. O alargamento continua sendo uma das maiores histórias de sucesso da UE e nosso melhor investimento em nosso futuro comum. A abertura do primeiro bloco de negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia é um apoio político e moral significativo para os ucranianos. Isso foi declarado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Obrigado a todo o nosso povo que luta pela Ucrânia, trabalha pelo nosso país e ajuda a proteger os nossos interesses nacionais. E obrigado a todos os nossos parceiros na União Europeia e a cada líder pessoalmente por este passo forte pela Europa. A Ucrânia defende a si mesma e, com isso, toda a Europa. A ideia de que os povos europeus podem viver unidos, livres e em paz. Como dissemos, a Ucrânia faz o que é necessário e é importante que a União Europeia também cumpra a sua palavra. A abertura do primeiro grupo é um apoio político e moral significativo para o nosso país e para o nosso povo. Obrigado à Europa por todo o outro apoio que é verdadeiramente de liderança e nos ajuda a proteger vidas.
tudo foi feito também para a abertura dos próximos grupos. Parabenizamos também a Moldávia por este passo que estamos dando em conjunto. A Ucrânia e a Moldávia receberam o estatuto de candidatas à adesão à União Europeia em junho de 2022. Em janeiro de 2025, a Comissão Europeia recomendou o início de negociações formais para alinhar a legislação de ambos os países aos padrões da União Europeia. No entanto, este processo foi bloqueado por Budapeste. No início de junho, soube-se que a Hungria concordou em desbloquear o início das negociações formais de adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia, após 17 meses de bloqueio. A decisão foi tomada pelo novo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, que substituiu Viktor Orbán no cargo. O início das negociações já é um evento significativo por si só. A Hungria bloqueou o início destas negociações por praticamente um ano. Agora, as negociações começaram e, consequentemente, mais uma etapa no caminho para a União Europeia foi concluída. Além disso, o fato de as negociações terem começado já é um avanço bastante substancial, e devemos reconhecer isso. Pois, se não houvesse tal avanço nesta decisão, a Hungria provavelmente não a teria bloqueado por tanto tempo. Mas a Hungria concordou em desbloquear a adesão da Ucrânia à União Europeia, não por acaso, mas em troca da conclusão de um acordo abrangente com a Ucrânia sobre a expansão dos direitos da minoria húngara na Ucrânia. O acordo histórico entre a Hungria e a Ucrânia relativo aos direitos educacionais, culturais, linguísticos e políticos dos húngaros da Transcarpátia foi formalizado oficialmente. O lado ucraniano comprometeu-se a cumprir todos os pontos da lista oficial e incluiu o acordo no plano de ação da União Europeia para as minorias. Em poucas semanas, conseguimos resolver uma questão que o governo de Orbán não conseguiu resolver em 10 anos. No entanto, segundo especialistas, nem tudo é tão simples no caminho para a adesão ao bloco. Existe uma série de problemas que precisarão ser resolvidos. A primeira série de problemas são as relações específicas com países individuais que fazem parte da União Europeia e que deverão ratificar a adesão da Ucrânia. Em particular, a Polônia. Eles vivem agora outro período de sentimentos anti-ucranianos na política. As negociações com a Polônia serão difíceis. Alguns políticos poloneses já dizem que nunca aceitarão a adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas isso não é tudo. O cientista político Petro Oleszczuk aponta outros pontos. Vários países, como os Países Baixos, a França, a Bélgica, a Alemanha e também Luxemburgo, defendem que a adesão de novos países à União Europeia possa, eventualmente, trazer certas restrições de direitos, pelo menos inicialmente, até que esses países estejam totalmente preparados para cumprir todas as regras do bloco. Ou seja, que não tenham o direito de influenciar a política externa da União Europeia, nem acesso direto ao orçamento europeu, entrando na União Europeia sob condições limitadas. No total, as negociações devem abranger 6 blocos, incluindo dezenas de capítulos. Ao fim das negociações, a entrada de novos países na União Europeia deve ser aprovada e ratificada por todos os 27 Estados-membros. A comissária europeia para o alargamento, Marta Koss, afirmou esperar a abertura dos blocos restantes já em julho. Rebelião no trono. Aliados próximos de Putin exigem o fim imediato da guerra. O Kremlin está ruindo. As elites russas começaram a falar em catástrofe. Nem os seus acreditam mais no ditador sanguinário. O círculo íntimo do homem do bunker implora pela salvação da Rússia. Mas será que o próprio Putin ouvirá essas vozes sensatas? Confira. O ditador teme uma conspiração e um golpe. Uma luta por poder e influência ocorre no círculo íntimo de Putin. Quanto a golpes palacianos, fiquem tranquilos. Não temos palácios, então não pode haver golpes palacianos. Na realidade, Putin tem palácios de sobra. E sobre a ameaça de um golpe, fala na tribuna da Duma o ex-candidato à presidência da Rússia, o líder do Partido Comunista, Gennady Zyuganov. Já dissemos, a economia vai quebrar inevitavelmente. O primeiro trimestre todo foi para o fundo do poço. Se não tomarem medidas financeiras, econômicas e outras com urgência, no outono teremos o que houve em 1917. Não temos o direito de repetir isso. As conversas sobre revolução não surgiram do nada. O 5º ano de uma guerra difícil, a queda da economia e as restrições que afetam todos os russos levaram a situação ao limite. Enquanto os militares, aproveitando a paranoia de Putin, apertam o cerco, funcionários liderados por Kirienko insistem em flexibilizações e no fim das restrições que prejudicam a imagem do governo.
Alguns acham que, como pensa Sechin, para evitar essa catástrofe é preciso agir assim: pressionar, oprimir, matar. Já outros acham que não deve ser assim. Para que essa catástrofe não ocorra, é preciso desescalar, negociar e tudo mais, retirar as sanções. Mas ambos os lados entendem que se trata, bem, ou seja, já é uma questão de vida ou morte. Às vésperas das eleições de outono para a Duma russa, Putin perdeu o controle sobre os comunistas. Deputados do segundo maior partido da Duma criticam publicamente o governo e a guerra desencadeada por eles. Abordando o tema da operação militar especial, que evitei por muito tempo, sou forçado a constatar: escândalos de corrupção se somam às perdas contínuas da população mais ativa e reprodutiva devido à liderança ineficaz. Os ataques às nossas cidades não param e sua abrangência geográfica está se expandindo. O Ocidente aumenta o envio de drones, enquanto nós somos obrigados a aguentar. O tempo das ilusões acabou. O país está à beira de uma explosão social e toda a responsabilidade por isso recairá sobre o poder inamovível. A mudança de postura dos comunistas não é por acaso. A queda na popularidade de Putin é confirmada até por agências de pesquisa focadas em satisfazer os desejos do czar. E tudo porque, em 2026, a guerra bateu com força nos tanques de combustível e nas geladeiras dos russos. Depois, os agentes dos serviços secretos de Putin atiçaram o fogo da oposição ao tentarem bloquear a internet e o Telegram. Você sabe quem está realmente causando essa lentidão toda no Telegram? Vão para a linha de frente, para a Operação Militar Especial. Os rapazes que estão derramando sangue, essa é a única forma de contato que têm com seus familiares. O que vocês estão fazendo, seus idiotas? Estou chamando as coisas pelo nome. Idiotas. O que vocês estão fazendo? Além da Duma, Putin perdeu a lealdade dos apoiadores da guerra e dos entusiastas do mundo russo. Em vez de clamarem pela tomada de Kiev, passaram a acusar o ditador pelas enormes perdas no fronte e pelo fracasso da política na Ucrânia. A Rússia deveria ter dito: consideramos Viktor Yanukovych o único presidente legítimo da Ucrânia. E Poroshenko, quando Putin o reconheceu, declarou a operação antiterrorista contra o Donbas em 13 de junho. Declarou a operação antiterrorista. Ou seja, na prática, Putin legitimou o homem que iniciou a guerra no Donbas. Deputados e ministros russos, propagandistas do mundo russo e até participantes da guerra, todos sentem que as coisas começaram a mudar. Críticas à guerra, a Putin, a sua política e as decisões econômicas estão se tornando o normal. Enquanto o ditador segue vivendo em seu mundo imaginário de vitórias e avanços, o sentimento anti-guerra cresce na sociedade entre deputados, ministros e funcionários públicos. Mostram a Putin uma Rússia de fachada. A verdade sobre a guerra é escondida. Noticiários especiais são gravados para o ditador. O homem do bunker está em uma bolha de informação. Por que Putin continua fazendo declarações absurdas? Veja agora mesmo. Putin perdeu definitivamente o contato com a realidade. O ditador idoso vive há muito tempo em um mundo paralelo, onde seus aliados fiéis convencem o homem do bunker de que a Rússia é a potência mais forte do planeta, seu exército é o melhor do mundo e que o próprio Putin é adorado pelo povo. Isso começou em 2000 e provavelmente 11. Todos ficaram abalados com a Bolotnaya e tentaram começar a isolá-lo dos fatos reais. O que vejo agora é simplesmente um pesadelo. Ele sabe pouco sobre os fatos reais e muito pouco sobre o que acontece na guerra. Começaram a censurar a guerra para ele depois que o cruzador Moskva foi afundado. Mantiveram Putin no escuro por mais de uma semana, sem saber que não tinha mais o cruzador Moskva e que só lhe restava o segundo exército do mundo. E quanto mais o Kremlin se afastava de tomar Kiev em 3 dias, conta o ex-editor do programa Vesti, mais os seus confidentes enchiam os ouvidos de Putin. Com o tempo, para o homem do bunker, começaram até a preparar edições separadas das chamadas boas notícias, para que o vovô achasse que a operação militar especial segue o plano. Digamos, às 20 horas, ia ao ar uma edição normal do Vesti, e depois a equipe de produção permanecia. Bem, e nós tínhamos, consequentemente, instruções, sobre quais notícias deixar nessa edição, quais adicionar, onde dar uma retocada, onde remover, para que depois mostrassem ao Putin uma imagem ideal da bela Rússia atual. Agora fica mais claro por que, em seus discursos, Putin fala tanta bobagem. Acontece que o homem do bunker acredita sinceramente que seu exército não sofre nenhuma perda.
Malaya Tokmatska foi tomada há muito tempo, assim como Kherson e Mykolaiv, e as forças armadas da Ucrânia estão prestes a entregar as armas sob a pressão das tropas de TikTok de Ramzan Kadyrov. E o objetivo é criar uma divisão significativa na sociedade russa, nos causar danos morais e danos éticos, semear algum tipo de confusão e incerteza entre os cidadãos da Rússia e também provocar danos econômicos importantes. E é preciso admitir, o Kremlin está conseguindo isso 100%. Nunca antes o povo russo se sentiu tão enganado. Enquanto na TV os funcionários e o presidente se gabam do futuro brilhante da mãe Rússia e de sua prosperidade, do céu, junto com os drones ucranianos, caem chuvas de petróleo, as praias ficam cobertas de piche, a internet sumiu e devido às refinarias em chamas, não há gasolina em todo o país. Ela traz tais coisas, tais momentos que chegam a levar às lágrimas, entende? É isso. As coisas estão muito piores no próprio front. Sem possuir informações confiáveis sobre a situação catastrófica na linha de frente, o homem do bunker, vez após vez, dá ordens desastrosas. Dia após dia, milhares e milhares de soldados contratados russos são sacrificados lá. Espero que vocês sintam isso em si mesmos também. Ou seja, aqueles que já estão nas tropas há muito tempo, servindo há muito tempo, provavelmente devem ter sentido a diferença entre o que era há alguns anos e o que temos agora nas minhas tropas. Ao ouvir isso, os olhos no Kremlin se arregalam até para os generais pró-Putin mais ferrenhos. Estes últimos não entendem por que o velho sorri tanto enquanto conta todo esse absurdo diante das câmaras. No segmento russo da internet militar, há alvoroço, gritos, clamores de indignação. Idiotas, o que vocês fizeram? Eu realmente espero que, como costumam dizer por aí, vocês possam sentir isso acontecendo no chão, de verdade, muito em breve mesmo. Às vezes chega ao absurdo total. Assim, por exemplo, após ouvir mais uma vez as bobagens de seus confidentes, Putin decidiu melhorar instantaneamente a vida nos territórios ocupados pelo Kremlin. Tanto nos capturados quanto naqueles que a Rússia ocupou apenas em seus sonhos mais loucos. De acordo com os planos, até o ano 2030, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e as regiões de Kherson e Zaporizhia devem atingir os padrões russos em todos os principais indicadores, na qualidade de vida. Gostaria de esclarecer quais exatamente. Se forem aqueles onde os russos vivem em barracos caindo aos pedaços, sem aquecimento, água encanada e com banheiro no quintal, onde aposentados são forçados a revirar o lixo e trabalhadores comuns comem comida vencida, então o Kremlin está levando o povo a passos largos para essa Rússia do futuro. É importante que todos os órgãos federais, 26 empresas estatais e 82 sujeitos da federação tenham se juntado a este grande trabalho. Pessoal, estas são as portas do inferno para onde a Rússia está tentando arrastar também os territórios ocupados. No entanto, nem todos os analistas concordam que Putin vive em seu próprio mundo imaginário. Há quem tenha certeza, o homem do bunker entende tudo perfeitamente, só não quer acreditar que perdeu a guerra na Ucrânia e arruinou definitivamente seu próprio país, tornando o segundo exército do mundo na maior piada do planeta. Bem, se não houvesse câmeras, eu mostraria com um gesto que todos vocês conhecem o que eles conseguirão nesse caso. Isso já parece mais com a verdade. Enquanto isso, acreditem no Putin. Ele disse que a operação militar especial está indo conforme o planejado. Bem, esse é o plano estranho dele. De qualquer forma, quer o Punia acredite no absurdo que diz ou apenas finja acreditar, o resultado da política atual do Kremlin é um só. A Federação Russa enfrentará a derrota na guerra, sanções totais, colapso econômico e pobreza generalizada. Nada é eterno sob o luar, não é? E todo ser humano, em algum momento da sua existência, inevitavelmente termina a sua jornada de vida, não é mesmo? Só que com Putin, a Rússia está chegando ao fundo do poço muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Momento da verdade. Uma oportunidade única se abriu para a vitória ucraniana. A guerra entra em fase decisiva. Europa e Ucrânia mudam as regras do jogo.
A virada já começou. O Ocidente estabeleceu as condições para o cenário de vitória de Kiev. O Kremlin não esperava por isso. Um período decisivo está chegando. Por que os especialistas começaram a falar sobre uma janela de vitória para Kiev? Veja agora mesmo. Até pouco tempo atrás, a principal questão era: Donald Trump conseguirá parar a guerra rapidamente? Mas agora esse cenário parece diferente. O processo de negociação estagnou e a Ucrânia aposta em outra abordagem. Primeiro fortalecer suas posições e só depois sentar-se à mesa de negociações. Também estamos nos preparando para cúpulas de verão muito importantes. A cúpula da União Europeia, a cúpula do Grupo dos Sete e a cúpula da OTAN. Cada uma dessas plataformas deve ser produtiva para a Ucrânia. A Ucrânia prepara uma chamada ofensiva dupla simultaneamente no campo de batalha e na diplomacia. Uma das frentes é a militar. Basta lembrar a visita ucraniana ao Fórum Econômico de São Petersburgo, tão importante para a Rússia. A Ucrânia está aumentando os ataques de longo alcance e a produção de drones de médio alcance. Um dos planos é criar um chamado bloqueio logístico na Crimeia para dificultar o abastecimento do agrupamento russo. Estão sendo feitos ataques preventivos para estabilizar a linha de frente e, além disso, retomar a iniciativa tática. Consequentemente, se a Federação Russa não consegue cumprir tarefas nem de nível tático, como o controle de partes da região de Donetsk, sem falar nas outras regiões, as posições do lado russo nas negociações serão muito instáveis. Mas, paralelamente, a Ucrânia mantém uma segunda frente, a diplomática. Zelensky pede que os parceiros se envolvam mais ativamente e pressionem Moscou em conjunto. O símbolo desta campanha diplomática foi o seu apelo a Putin na forma de uma carta aberta. Em Kiev, não se esperava que Moscou concordasse em encerrar a guerra já neste verão, mas o plano visava outro momento. Isso já é uma retomada da iniciativa diplomática e, na verdade, um espalhamento da tática do próprio ditador russo. Ou seja, um jogo de aumento de apostas. Desta vez é o lado ucraniano que está elevando as apostas ao máximo. Ou seja, deixa claro que considera esforços diplomáticos para o fim da guerra, mas a prioridade é o componente militar para enfraquecer a economia russa e, consequentemente, infligir a derrota máxima. Outro elemento dessa estratégia é o trabalho com a Europa. A Ucrânia quer que os países europeus não sejam apenas observadores, mas participantes plenos do processo futuro. Cada notícia positiva da União Europeia confirma que a Ucrânia está na direção certa e que os parceiros estão conosco, com a Ucrânia. Estamos preparando reuniões com alguns de nossos parceiros mais influentes na Europa. Contamos com decisões boas e fortes, e isso é importante. A declaração de Keith Kellogg também é reveladora. Ele acredita que, embora as negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos tenham estagnado, não há nada de errado nisso, pelo contrário. Aparentemente, Kellogg quis dizer que a posição da Ucrânia no momento melhorou seriamente, tanto no componente militar quanto no processo de negociação. A Federação Russa foi praticamente privada dos chamados trunfos, ou seja, a mudança na situação na linha de contato de combate e, além disso, problemas gravíssimos com a economia russa. Mas na estratégia ucraniana há um marco temporal específico: outubro e novembro. É justamente esse período que chamam de janela de oportunidade para negociações. É nessa época que vários fatores podem coincidir: a situação no fronte, o aumento da pressão militar e o contexto político internacional. Estamos falando das eleições tanto na Federação Russa quanto, consequentemente, das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Consequentemente, tanto o lado ucraniano quanto o russo entendem que os Estados Unidos pressionarão ao máximo tanto a Federação Russa quanto a Ucrânia no momento da assinatura das chamadas negociações de paz. Ou seja, os Estados Unidos precisam mostrar sucessos reais na arena internacional. A Ucrânia está simultaneamente intensificando os ataques à logística russa, aumentando as capacidades militares e exercendo uma pressão diplomática ativa. Mas qual é o objetivo final dessa combinação? Seria uma tentativa de realmente levar a Rússia às negociações? Todas essas ações da liderança política ucraniana e, consequentemente, da liderança militar ucraniana visam, antes de tudo, neutralizar o plano russo
de possíveis concessões territoriais por parte da Ucrânia, ou seja, o controle sobre todo o território da região de Donetsk. Por isso, não é por acaso a avaliação de que as posições do lado ucraniano no processo de negociação podem se fortalecer seriamente até o outono, ou mesmo até o verão, o fim do verão. Antigamente, muito se associava apenas aos Estados Unidos, mas agora a Ucrânia age junto com a Europa, aumentando a pressão. E a principal mudança é que a iniciativa está gradualmente saindo da Rússia. A Ucrânia tenta criar condições nas quais Putin terá cada vez menos espaço de manobra. Isso é tudo. E veja mais notícias quentes do fronte na nossa próxima edição.